Assina logo, Helena, porque até essa casa velha já entendeu que você nasceu para perder. Para vender a última coisa que ainda carregava, o nome de seus pais, uma casa antiga de paredes úmidas, azulejos quebrados e memórias que ela tentava esquecer. Depois do divórcio, das dívidas e das humilhações, ela acreditava que assinar aquele contrato seria o fim de uma vergonha. Mas o homem que a traiu apareceu com a amante no dia da venda, certo de que assistiria à sua rendição. Nenhum deles imaginava que, por trás de uma parede rachada, havia um segredo capaz de transformar a mulher desprezada na dona da chave de um império. A frase de Raul atravessou a sala como uma pedrada e parou no peito de Helena antes mesmo que a caneta tocasse o papel. Ela estava sentada à mesa de madeira que fora de seu pai. A mesma, onde, quando criança, comia bolo de aipim aos domingos, enquanto a mãe cantarolava baixinho alguma música antiga de Dorival Caymmi. Agora havia sobre aquela mesa um contrato grosso. 2 vias de documentos. Um corretor impaciente, ajeitando os óculos e o cheiro amargo de mofo, misturado ao perfume caro de Marina. A mulher que Raul havia escolhido para desfilar sua vitória. A casa ficava numa ladeira estreita de Salvador. Não muito longe do movimento turístico, mas longe o bastante para que ninguém enxergasse beleza naquelas paredes descascadas. Helena usava uma blusa simples, calça escura e sandálias gastas. Tinha prendido o cabelo às pressas, como quem não queria ser vista demais. Raul percebeu tudo o cansaço nos olhos. A bolsa antiga, as unhas sem esmalte, e sorriu como se cada sinal de queda dela fosse um recibo assinado em nome dele. Marina caminhou pela sala sem pedir licença, tocando os móveis com a ponta dos dedos, como se estivesse avaliando uma peça barata num brechó. Era elegante demais para aquele lugar e fazia questão de mostrar isso. O vestido claro não tinha uma dobra. Os brincos dourados brilhavam sob a luz torta que entrava pela janela, e os saltos batiam no piso antigo com uma arrogância ensaiada. Nossa, Raul, você morou aqui mesmo? Ela perguntou, fingindo surpresa, mas olhando para Helena. Que coragem! O corretor, seu Álvaro, pigarreou, tentando empurrar a conversa de volta para os papéis. Ele dizia que o comprador precisava da assinatura ainda naquele dia, que a proposta era boa, que casas antigas davam despesa, que brigar com herança pequena era atraso de vida. Helena ouvia tudo sem responder. Havia ensaiado aquele momento durante semanas. Entraria, assinaria, pegaria o dinheiro, pagaria parte das dívidas e nunca mais voltaria. O problema era que Raul tinha vindo, e com ele a lembrança viva de tudo que ela perdera por acreditar que amor bastava. Raul se inclinou sobre a mesa, apoiando as 2 mãos no contrato, perto demais dela. Você devia agradecer. Se eu não tivesse falado com umas pessoas, ninguém compraria esse entulho. A palavra entulho fez Helena erguer os olhos, não porque discordasse por completo. Durante anos, ela mesma chamara a casa de peso. Ruína. Lembrança inútil. Depois que os pais morreram, ela não conseguira mantê-la. O telhado vazava. A fachada precisava de reparos. As contas de IPTU se acumulavam como cartas de cobrança da própria vida. Quando se casou com Raul, ele prometeu ajudar. Prometeu reformar. Prometeu transformar aquele pedaço de passado num futuro. Meses depois, começou a dizer que a casa só servia para sugar dinheiro. Anos depois, quando pediu o divórcio, sugeriu que ela vendesse tudo e parasse de se agarrar a fantasmas pobres. Na época, Helena estava ocupada demais tentando sobreviver à traição para perceber que ele fazia perguntas estranhas sobre escrituras antigas. Limites de terreno. Papéis guardados pelo pai dela.
Eu vim assinar. Não ouvir sermão. Helena disse, mantendo a voz baixa. Raul riu. E Marina acompanhou com um som curto, doce e venenoso. Seu Álvaro deslizou a caneta na direção dela. O documento estava aberto na página final, marcado com adesivos amarelos. O valor parecia grande para quem contava moedas no mercado, mas pequeno demais para uma casa inteira e um terreno que descia até uma área esquecida, tomada por mato. Pedras e histórias que ninguém queria conferir. Helena olhou para o próprio nome impresso. Helena Duarte de Assunção. Durante o casamento, tinha usado o sobrenome de Raul. Ao tirá-lo dos documentos, pensou que recuperaria a si mesma. Mas a pobreza fez a liberdade parecer derrota. A caneta pesava entre seus dedos. Do lado de fora, uma vendedora gritava acarajé na esquina. Uma moto subia a ladeira tossindo fumaça. Crianças riam em algum beco próximo. Salvador seguia viva, indiferente ao enterro de uma herança. Foi quando Marina se aproximou da parede dos fundos, onde havia azulejos azuis e brancos, antigos, alguns quebrados. Que horror esses quadradinhos! Parece banheiro de pousada abandonada. Ela bateu com a bolsa contra a parede ao se virar. Talvez sem querer. Talvez com a delicadeza cruel de quem não se importa com o que destrói. Um estalo seco cortou a sala. Um pedaço de reboco se soltou perto da janela e caiu no chão, levantando poeira. Seu Álvaro reclamou, assustado, e Raul xingou baixo. Helena levantou num impulso. Mais por instinto do que por razão. Aqueles azulejos tinham sido colocados por sua mãe, que dizia que o azul segurava o mar dentro de casa. Na infância, Helena passava os dedos pelas figuras desbotadas enquanto o pai média tábuas. Riscava papéis e repetia uma frase estranha que ela nunca entendeu, filha. A linha verdadeira não é a que eles mandam você assinar. É a que a terra lembra. A lembrança veio tão nítida que Helena parou diante da rachadura com a respiração presa. Por trás do buraco aberto, havia algo que não era cimento nem tijolo. Um canto amarelado, protegido por uma camada fina de pano encerado. Apareceu entre a madeira antiga e a parede. Marina percebeu também. Seu sorriso morreu por um segundo. Mas Raul foi mais rápido. Deixa isso aí. Depois o comprador derruba tudo. Helena virou o rosto para ele. Aquela pressa não combinava com a irritação de quem só queria terminar uma venda. Era outra coisa. Medo. Ou reconhecimento. Ela enfiou os dedos com cuidado na abertura, soltando mais poeira. O reboco arranhou sua pele. Mas ela puxou o embrulho devagar, como se tirasse um osso de dentro da própria memória. Era um rolo fino, amarrado com barbante escurecido, guardado atrás dos azulejos que sua mãe tanto protegia. Ninguém mexe nisso antes da assinatura, Raul disse, avançando. Helena recuou com o embrulho contra o peito. Marina deu um passo na direção da porta, pegando o celular dentro da bolsa. Seu Álvaro começou a dizer que aquilo talvez fosse coisa velha, sem valor, que não convinha criar confusão. Mas a sala já tinha mudado de temperatura. A humilhação que Raul trouxera entrara pela porta como espetáculo. Agora havia ali um silêncio desconfortável, pesado, cheio de perguntas. Helena desamarrou o barbante. O pano se abriu revelando um papel espesso, manchado pelo tempo, com linhas desenhadas à mão, pontos marcados em vermelho e uma caligrafia que ela reconheceu antes de ler. Era a letra de seu pai. O mundo ao redor pareceu se afastar. O contrato, o corretor, o perfume de Marina, o riso de Raul. Tudo ficou pequeno diante daquele traço firme que ela não via há quase 15 anos. O desenho parecia um mapa do terreno, mas não do jeito simples que Helena lembrava dos documentos oficiais. Havia uma extensão maior, descendo além do muro quebrado.
alcançando uma área de pedra e vegetação que todos diziam não pertencer mais à família. Um nome antigo aparecia perto de uma linha curva, Fonte de São Bento. Havia também pequenas marcas indicando marcos de pedra. Um velho cajueiro. Uma escadaria enterrada e um trecho que seguia na direção de uma enseada hoje cercada por tapumes de obra. Helena não compreendia tudo, mas compreendeu o bastante para sentir a caneta da venda queimando de vergonha sobre a mesa. Na borda inferior, a frase escrita por seu pai parecia ter esperado anos por ela. Nunca entregue a casa sem conferir a linha do poente. A linha do poente. Ela ouvira essa expressão tantas vezes e sempre pensara que fosse mania de homem teimoso. Poesia de quem amava demais. Um pedaço de chão. Raul tentou rir de novo. Mas o riso falhou. Isso não muda nada. Papel velho não paga dívida. Helena olhou para ele. Pela primeira vez naquela tarde, viu que a crueldade dele tinha pressa demais para ser apenas crueldade. Então, por que você quer tanto que eu assine antes de ler? A pergunta saiu baixa, mas acertou o centro da sala. Marina guardou o celular devagar. Seu Álvaro evitou os olhos de todos. Raul esticou a mão, tentando tomar o mapa. Mas Helena se afastou. O braço dele ficou suspenso no ar. Ridículo e denunciador. Helena, você não sabe lidar com isso. Vai criar problema com gente grande. Aceita o dinheiro e pronto. Gente grande? A expressão abriu outra porta na memória dela. Raul no banheiro. Anos antes. Falando ao telefone em voz baixa sobre a área perfeita para resort. Desligando quando ela entrou. Raul insistindo para ver a pasta antiga de seu pai. Raul dizendo que amor também era saber vender o que estava morto. A vergonha que segurava Helena pela garganta começou a se transformar em algo mais duro. Não era coragem plena. Ainda não. Era uma espécie de raiva limpa, nascida do lugar exato onde a humilhação deixa de caber. Ela voltou à mesa, pegou o contrato e folheou as páginas com mãos trêmulas. O comprador final não aparecia com clareza. Escondido atrás de uma empresa com nome genérico, havia cláusulas sobre posse plena, renúncia futura, inexistência de contestação sobre limites. Palavras técnicas que antes pareciam distantes, agora soavam como armadilhas preparadas para alguém desesperado. Seu Álvaro tentou explicar, mas tropeçou nas frases. Marina perdeu a paciência. Você vai mesmo estragar uma chance dessas por causa de um desenho mofado? Helena encarou a mulher. Viu beleza, dinheiro, perfume, mas viu também a fome nos olhos. Marina não estava ali para rir de uma ex-esposa pobre. Estava ali para garantir que uma assinatura acontecesse. Eu não vou assinar hoje, Helena disse. O silêncio que se seguiu foi quase físico. Raul bateu a mão na mesa, fazendo a caneta rolar até o chão. Você está louca. Depois não venha pedir ajuda quando o banco tomar tudo. Ela se abaixou, pegou a caneta e a colocou sobre o contrato sem assinar. Ajuda foi o nome que você deu quando levou minhas economias para investir num negócio que nunca existiu. Conselho foi o nome que você deu quando me convenceu de que a casa dos meus pais não valia nada. Amor foi o nome que você deu enquanto dormia com ela. Marina abriu a boca para responder. Mas Helena continuou, sem gritar. Hoje eu só estou aprendendo o nome certo das coisas. Raul ficou vermelho. A máscara de deboche rachou mais feio que a parede. Por um instante, ele pareceu capaz de avançar. Mas o corretor entrou entre os dois. Nervoso, lembrando que havia testemunhas. Vizinhos. Gente passando na rua. Helena enrolou o mapa com cuidado e o colocou dentro da bolsa, junto dos documentos que ainda eram seus. Sentiu o peso daquele papel como quem segura não uma fortuna, mas uma responsabilidade que chega tarde demais. A casa ao redor continuava pobre, ferida, cheia de infiltrações. Mas já não parecia uma vergonha.
parecia uma testemunha. A luz da tarde batia nos azulejos quebrados e fazia o azul antigo brilhar em pedaços. Ela percebeu que vender talvez ainda fosse necessário um dia. Mas não daquele jeito. Não naquela mesa. Não sob risadas. Honte de serre. Olhou para o buraco na parede e viu uma segunda coisa escondida mais ao fundo, uma pequena chave enferrujada presa por um fio, quase invisível entre a madeira e o tijolo. Não a pegou. Não com Raul olhando. Apenas guardou a imagem na memória, como seu pai teria guardado uma linha no mapa. Depois, caminhou até a porta. Raul a seguiu até o corredor estreito. Helena. Pensa bem. Tem gente que não gosta de atraso. Agora já não havia deboche nenhum em sua voz. Havia ameaça. Ela parou no batente. Sentindo o calor da rua subir da ladeira e o cheiro de dendê misturado à maresia distante, pela primeira vez em anos. Salvador não pareceu a cidade onde ela tinha fracassado, mas o lugar que talvez ainda soubesse seu nome verdadeiro. Diga a essa gente. Ela respondeu, sem se virar completamente, que a mulher pobre aprendeu a ler. Raul ficou imóvel. Marina apareceu atrás dele, pálida sob a maquiagem perfeita. Seu Álvaro fingia organizar os papéis, mas suas mãos tremiam. Helena desceu os primeiros degraus com o mapa contra o peito. No fim da ladeira, o sol caía na direção do mar, exatamente para o lado do poente. Ei! Naquele instante, ela entendeu que a venda da casa não tinha sido marcada para libertá-la do passado. Tinha sido armada para roubar o futuro que seus pais esconderam dentro da parede. Helena não voltou para casa naquela noite. Desceu a ladeira com o mapa escondido dentro da bolsa, como quem carregava um pássaro ferido, sentindo que qualquer movimento brusco poderia destruí-lo. O sol já havia se derramado por trás dos telhados quando ela entrou numa padaria pequena no 2 de julho. Dessas onde o balcão de vidro guardava sonhos cobertos de açúcar, empadas mornas e fatias de bolo que pareciam saídas de uma infância menos cruel. Pediu café, mas não bebeu. Sentou-se no fundo, de costas para a parede, e só então abriu o embrulho por alguns centímetros. As linhas desenhadas por seu pai pareciam vivas sob a luz amarela. Fonte de São Bento. Linha do poente. Marcos de pedra. Palavras que antes não significavam nada começaram a formar uma ameaça silenciosa. Helena tentou procurar no celular o nome da empresa compradora, mas encontrou apenas páginas genéricas, fotos de empreendimentos turísticos e notícias sobre um futuro complexo de luxo na costa de Salvador. O nome do projeto apareceu uma vez. Discreto. Como se não quisesse ser visto, Aurora Bahia Resort. Do outro lado da cidade, Raul já havia perdido o teatro da superioridade. Dentro do carro de Marina, parado perto de um casarão reformado no Santo Antônio, além do Carmo, ele falava rápido demais. Suando apesar do ar-condicionado, Marina o observava com irritação fria. Uma mão no volante, a outra segurando o celular com mensagens que ele não podia ler. Você me disse que ela assinaria. Ela sussurrou, sem levantar a voz, e isso a tornava mais perigosa. Raul tentou culpá-la. Culpou o corretor. Culpou a parede. Culpou até a teimosia dos mortos. Mas Marina não se moveu. Ela sabia mais do que ele imaginava. Sabia que o terreno dos Duarte de Assunção não era uma casinha velha perdida na ladeira, mas uma peça incômoda dentro de uma engrenagem milionária. Raul era útil porque conhecia as fraquezas de Helena. Seus atrasos, suas dívidas, seu medo de voltar a ser humilhada. Mas utilidade não era o mesmo que importância. Marina digitou uma mensagem curta para alguém chamado Vicente. O mapa apareceu. A ex não assinou. Helena dormiu num quarto simples de pousada perto do Pelourinho, com ventilador barulhento e cortina fina. Mas passou a noite inteira acordada. A cada ruído no corredor,
Imaginava Raul entrando para arrancar a bolsa de suas mãos. Antes do amanhecer, abriu o mapa sobre a cama e tentou comparar as linhas com imagens de satélite no celular. Era inútil. O desenho antigo seguia referências que a cidade moderna havia engolido: Cajueiro Grande, Escada de Pedra, Caminho da Fonte, Muro de Dona Celina, Marco do Poente. Ela se sentiu ignorante e odiou essa sensação. Durante anos, tratara a herança dos pais como um fardo porque não sabia decifrá-la. Agora, diante do papel amarelado, entendeu que sua pressa para vender tinha nascido também da vergonha de não compreender o que recebera. Pela manhã, lembrou-se de Dona Cida, vizinha antiga de sua mãe. Uma mulher que vendia mingau perto da igreja e sabia da vida de todos sem precisar perguntar demais. Helena a encontrou montando a barraca, os cabelos grisalhos presos num lenço colorido. Dona Cida reconheceu a filha de Marta antes mesmo que Helena dissesse o nome. Abraçou-a com força. Sentiu seus ossos cansados. E não perguntou por Raul, o que foi uma gentileza maior do que qualquer palavra. Quando Helena mostrou apenas a borda do mapa, a velha ficou séria. Seu pai não confiava em papel de cartório quando tinha homem rico rondando. Murmurou, mexendo o mingau para disfarçar o tremor. Contou que, pouco antes de morrer, Evaristo Duarte havia discutido com gente de terno na porta de casa. Falavam em regularização, acesso, parceria turística. Coisas bonitas para embrulhar roubo. Marta chorou naquela noite. Mas no dia seguinte, limpou os azulejos da sala como se estivesse enterrando um segredo. Dona Cida não sabia explicar a linha do poente, mas conhecia alguém que talvez soubesse: Gabriel Azevedo, advogado especializado em patrimônio e disputas fundiárias. Filho de um antigo topógrafo que trabalhara pela região. Ele tem escritório no comércio, disse ela, apertando a mão de Helena. Mas cuidado. Homem que entende de terra também entende de preço. O escritório de Gabriel ficava num prédio antigo reformado, com vista parcial para a Baía de Todos os Santos e corredores cheirando a madeira encerada. Helena chegou sem marcar hora, trazendo no corpo a tensão de quem não sabia se procurava ajuda ou se entregava à armadilha. A recepcionista tentou barrá-la com educação, mas, quando viu o sobrenome Duarte de Assunção escrito num papel, fez uma ligação curta e mudou de expressão. Gabriel apareceu minutos depois. Era alto, de camisa clara sem gravata, olhar atento demais para ser simpático. Não tinha a ostentação dos homens que Helena aprendera a desconfiar. Mas havia nele uma calma de quem estava acostumado a vencer sem levantar a voz. Ele a recebeu numa sala com mapas emoldurados, livros de direito, fotografias aéreas e uma maquete coberta por tecido cinza no canto. Quando Helena abriu o documento sobre a mesa, Gabriel não tocou nele de imediato. Seus olhos seguiram as linhas. Pararam na fonte de São Bento. Depois na marca do poente. Por um segundo mínimo, o rosto dele mudou. Quem mais viu isso? Gabriel perguntou. Helena sentiu o aviso escondido na pergunta. Meu ex-marido, a amante dele e um corretor que queria minha assinatura. Gabriel respirou fundo, mas tentou esconder a gravidade sob um tom técnico. Explicou que mapas antigos, por si só, não transferiam propriedade, que era preciso comparar registros, matrículas, memoriais descritivos, imagens, testemunhos. Falava como advogado, escolhendo cada palavra para não prometer nada. Porém, seus dedos, apoiados na borda da mesa, estavam rígidos. Helena percebeu. O senhor conhece essa área? Disse ela. Gabriel sustentou o olhar dela por alguns segundos
antes de responder que conhecia diversos processos de requalificação urbana e turística em Salvador. Era uma meia-verdade. Ele prestava consultoria indireta para uma empresa ligada ao Aurora Bahia Resort, revisando riscos documentais. Não era o dono da fraude, nem se julgava cúmplice dela. Mas sabia que aquele mapa poderia abrir uma cratera sob contratos assinados por gente poderosa. E, naquele instante, escolheu não contar tudo. A omissão de Gabriel não nasceu de maldade simples. Ele havia construído a carreira fugindo da sombra do pai. Um topógrafo honesto que morreu pobre depois de se recusar a alterar medidas para uma construtora. Gabriel prometera a si mesmo que nunca seria ingênuo daquele jeito. No mundo dele, justiça precisava caber numa estratégia. E estratégia custava caro. Ainda assim, a letra de Evaristo no mapa o atingiu como acusação antiga. Recomendou a Helena que fizesse uma cópia digital segura. Que não assinasse nada. Que não entregasse o original e que evitasse confrontar diretamente Raul. Ofereceu analisar os documentos por uma taxa reduzida, quase simbólica. O que a fez desconfiar mais. Por que me ajudaria? Ela perguntou. Gabriel respondeu que algumas casas antigas guardavam problemas grandes demais para serem tratados como venda comum. Era uma frase calculada. Mas seus olhos diziam outra coisa. Ele já sabia que o problema era maior do que ela podia imaginar. Quando Helena saiu do prédio, havia uma mensagem de Raul no celular. Depois outra. Depois uma ligação de número desconhecido. Ela ignorou todas, até que uma foto chegou à fachada da casa de seus pais. Tirada poucos minutos antes. A legenda dizia apenas: ainda dá tempo de resolver, sem confusão. O medo subiu pela garganta. Mas junto dele veio a raiva. Ela entrou num ônibus lotado em direção à Barra. Desceu antes do ponto. Atravessou ruas movimentadas para se certificar de que não era seguida e parou num boteco simples, onde pediu água e fingiu ler o cardápio. Foi ali que Marina apareceu, como se tivesse brotado da própria ameaça. Sem Raul. Parecia menos teatral e mais direta. Sentou-se sem convite. Colocou sobre a mesa um envelope pardo e falou num tom quase carinhoso: R$100.000 hoje. Sem corretor. Sem banco. Sem demora. Você me dá o mapa. Assina a venda amanhã. E nunca mais precisa olhar para aquela ruína. O dinheiro dentro do envelope tinha cheiro de saída. Helena viu as notas e pensou nas contas atrasadas. No aluguel do quarto onde morava em Feira de Santana. Na geladeira quase vazia. No sapato que precisava colar a sola. Na humilhação de contar moedas para comprar remédio quando teve febre. R$100.000 não eram fortuna para Marina. Mas eram ar para quem estava se afogando. Por alguns segundos, a tentação foi tão forte que Helena odiou o pai por ter escondido um enigma em vez de deixar uma solução clara. Marina percebeu a hesitação e suavizou a voz. Disse que projetos grandes não paravam por causa de uma mulher sozinha. Que Helena podia sair de tudo com algum dinheiro ou ser esmagada sem nada. Chamou aquilo de escolha adulta. Helena tocou o envelope. Sentiu o papel grosso. Real. Imediato. Então, uma lembrança veio sem pedir licença à sua mãe diante dos azulejos. Lavando a parede com cuidado. Dizendo que pobreza nenhuma autorizava uma pessoa a vender a própria raiz pelo preço que o comprador escolhia. Helena empurrou o envelope de volta. Não com força, porque sua mão ainda tremia, mas com decisão suficiente para fazer Marina perder a máscara. Eu não sei quanto vale o mapa, Helena disse, olhando para o dinheiro. Mas já entendi que vale mais do que sua pressa. Marina inclinou-se. E a doçura desapareceu. Você está confundindo memória com poder. Memória não paga advogado. Helena pensou em Gabriel e na forma como ele escondera parte da verdade. Pensou em Raul
E em todos os anos em que ele chamou sua insegurança de burrice, pensou na chave enferrujada ainda presa dentro da parede. Levantou-se devagar, deixando a água intacta. Talvez não pague, mas abre porta. Marina ficou imóvel, os olhos estreitos, enquanto Helena saía para a rua barulhenta. Do lado de fora, o calor da tarde parecia uma prova. Pela primeira vez desde o divórcio, ela estava com medo e, ainda assim, não estava obedecendo. Ao anoitecer, Helena voltou à casa velha sem acender as luzes. Entrou pelo fundo, usando uma chave que ainda guardava no chaveiro, e esperou alguns minutos em silêncio até ter certeza de que estava sozinha. A sala parecia maior no escuro. A parede quebrada cheirava a poeira úmida. Com uma colher antiga encontrada na cozinha, ela alargou cuidadosamente a abertura atrás dos azulejos, lembrando-se de cada gesto da mãe, cada frase do pai, cada desprezo que quase a fizera assinar. Seus dedos encontraram a pequena chave enferrujada, presa por um fio. Desta vez, puxou. Junto dela veio um retalho de papel dobrado. Menor que o mapa. Protegido por cera. Havia apenas uma frase escrita na letra de Marta. Trêmula e urgente. Se o mapa apareceu, procure o caderno azul antes que Raul encontre. Helena sentiu o chão fugir por um segundo. Raul. Sua mãe escrevera o nome dele anos antes do casamento acabar. Anos antes da traição vir à luz. Anos antes de Helena entender que o homem que ria dela talvez tivesse entrado em sua vida procurando algo que nunca foi amor. Helena encontrou o caderno azul antes do amanhecer, escondido dentro de uma caixa de costura no armário do antigo quarto dos pais. A capa estava manchada de umidade, com as bordas comidas pelo tempo. Mas ainda guardava o cheiro fraco de alfazema que Marta espalhava nas gavetas. Ela se sentou no chão, entre roupas velhas e sombras, e abriu as primeiras páginas com a delicadeza de quem toca um rosto morto. Não havia confissão direta, nem explicação organizada. Havia datas, nomes abreviados, valores riscados, pequenas anotações sobre visitas indesejadas, medições refeitas, promessas de parceria e ameaças disfarçadas de oportunidade. Em uma página, a letra da mãe parecia mais nervosa. Raul voltou com perguntas demais sobre o poente. Evaristo acha que ele não veio por Helena. O ar faltou nos pulmões dela. Raul a conhecera numa festa de bairro. Sorrira como quem a via de verdade. Insistira em acompanhá-la até em casa durante anos. Ela acreditara que o amor havia acabado por fraqueza. Agora começava a entender que talvez ele nunca tivesse começado limpo. Quando levou o caderno a Gabriel, a manhã já fervia sobre Salvador. O escritório no comércio parecia mais frio do que antes. Não pelo ar-condicionado, mas pela distância que Gabriel colocou entre os olhos dele e as páginas abertas. Helena percebeu que ele lia rápido demais para quem estava surpreso. Ao chegar à anotação sobre Raul, ele parou por um segundo. Fechou o caderno e pediu autorização para fotografar tudo. Não antes de me dizer o que o senhor já sabe, ela respondeu, segurando a capa azul com as duas mãos. Gabriel caminhou até a janela. Olhou a baía como se a água pudesse absolvê-lo. E finalmente confessou parte da verdade. O terreno da família Duarte de Assunção aparecia em relatórios de risco de um grande empreendimento turístico, porque havia divergência entre a matrícula atual e documentos antigos. Disse que prestara consultoria para uma empresa ligada ao projeto, mas garantiu que não sabia da existência do mapa nem do caderno. Era verdade, mas não era a verdade inteira. E os dois sentiram isso. Helena não gritou. O silêncio dela foi pior. Gabriel tentou explicar que advogados lidavam com informação fragmentada, que ele não era sócio do grupo, que seu trabalho havia sido técnico. Enquanto falava, via o rosto do próprio pai no reflexo do vidro.
cansado, honesto, derrotado por homens que também chamavam roubo de regularização. Técnico é uma palavra bonita para quando a dor é dos outros. Helena disse, levantando-se. A frase o atingiu sem drama, como uma sentença. Ele pediu algumas horas para comparar o mapa com registros antigos que tinha acesso legal. Prometeu não avisar ninguém do projeto. Ofereceu guardar os documentos num cofre. Helena recusou. Pela primeira vez. Compreendia que quem guardava a prova guardava também o destino dela. Saiu levando o mapa e o caderno junto ao corpo. Mas deixou Gabriel com cópias parciais de 2 páginas. O bastante para fazê-lo escolher se continuaria confortável ou se finalmente atravessaria a linha que fingia não existir. A escolha de Gabriel começou a custar caro antes do meio-dia. Ele ligou para um antigo servidor aposentado que conhecia arquivos de medição da região e perguntou pela fonte de São Bento. Do outro lado da linha, o homem ficou mudo tempo demais. Depois disse que aquele nome não aparecia em planta moderna porque tinha sido engolido por uma retificação antiga. Feita quando a prefeitura preparava a região para investimentos privados. Gabriel pediu documentos, mas ouviu uma risada amarga. Doutor, papel existe. A pergunta é, quem ainda tem coragem de mostrar? Pouco depois, recebeu uma chamada de Vicente Lacerda, executivo elegante do Aurora Bahia Resort. Homem de voz macia e ameaças polidas. Vicente disse ter ouvido rumores sobre uma herdeira confusa. Um mapa sem validade e um advogado inteligente demais para se envolver em fantasia de família pobre. Gabriel respondeu que ainda estava avaliando. Vicente então mencionou contratos futuros. Honorários. Reputação. Portas que poderiam se fechar. Não houve grito. Não precisava. No mundo deles. Destruir alguém era apenas uma operação administrativa. Enquanto isso, Raul decidiu atacar onde Helena ainda sangrava a vergonha pública. No começo da tarde, mensagens começaram a circular em grupos de moradores, corretores e conhecidos antigos. Diziam que Helena tentava extorquir investidores depois de aceitar vender a casa, que inventaram um mapa para aumentar o preço, que estava desequilibrada desde o divórcio. Marina, mais habilidosa, vazou a história para uma página local de fofocas urbanas, usando palavras como herdeira falida, projeto que geraria empregos e chantagem emocional. A notícia se espalhou pequena, mas venenosa. Quando Helena voltou à ladeira para pegar roupas e documentos, sentiu olhares colados nela. Dona Cida tentou defendê-la, no meio da rua, dizendo que Marta e Evaristo eram gente direita. Mas um homem encostado no boteco comentou que, pobre, quando fareja dinheiro, vira doutor de uma hora para outra. Helena seguiu andando sem responder. Mas cada palavra batia num lugar antigo. Treinado para acreditar que ela não merecia nada. Dentro da casa, a sensação de abrigo desaparecera. Alguém havia mexido na porta dos fundos. Gavetas estavam abertas. Papéis espalhados. O colchão revirado. Raul não teve coragem ou tempo de destruir tudo, mas deixara sua presença como um aviso. Helena correu até a sala. Tocou a parede quebrada. Procurou a chave que já havia retirado. Conferiu a bolsa várias vezes. O mapa e o caderno estavam com ela. Mas a casa parecia abiolada. No chão, perto da mesa, encontrou uma fotografia antiga rasgada ao meio seus pais diante dos azulejos azuis. O corte passava entre os 2 rostos, separando Marta de Evaristo como se alguém quisesse feri-los de novo. Helena se ajoelhou para juntar as partes e chorou sem som. Não era só medo. Era culpa. Durante anos, ela abandonara aquela casa porque olhar para ela doía. Agora via que, enquanto tentava fugir da memória, deixara desprotegido o único lugar onde seus pais ainda falavam
Gabriel chegou ao entardecer, chamado por Dona Cida, e encontrou Helena sentada no chão da sala, com a foto rasgada no colo e a bolsa atravessada no peito. Ele não entrou como salvador. Entrou devagar, sabendo que sua presença também era uma forma de invasão. Disse que havia confirmado uma coisa. A linha do poente coincidia com uma faixa estratégica de acesso entre a área histórica e a enseada, onde o resort planejava construir um mirante. Restaurantes e passarelas privadas. Sem aquela faixa limpa de disputa, o empreendimento perderia valor. Licenças ficariam mais difíceis e investidores poderiam recuar. Helena ouviu cada palavra como quem recebe uma herança pesada demais. Então Raul sabia. Ela disse. Gabriel respondeu que Raul talvez não soubesse tudo, mas sabia o bastante para vender a proximidade com ela a quem pagasse melhor. Antes que continuasse. Passos surgiram na entrada. Raul apareceu com 2 homens e um sorriso que tentava parecer indignado. Atrás dele vinha Marina, segurando uma pasta vermelha. Raul ergueu o celular, dizendo que estava gravando para se proteger. Chamou Gabriel de cúmplice, Helena de oportunista, e mostrou uma notificação extrajudicial exigindo que qualquer documento relacionado ao imóvel fosse apresentado para a conferência da negociação suspensa. Era teatro, mas teatro com figurino jurídico suficiente para assustar. Gabriel pediu calma e disse que ninguém ali tinha direito de tomar documentos pessoais sem ordem adequada. Marina sorriu, tirando da pasta uma cópia do contrato com a assinatura de Helena em páginas preliminares, feitas semanas antes. Quando ela autorizara a avaliação do imóvel sem ler cada linha, você consentiu com a verificação documental? Disse ela, usando a palavra consentiu como faca. Os homens avançaram não com violência explícita, mas com pressão calculada. Um deles bloqueou a porta. Outro se aproximou da bolsa de Helena. No empurra, a alça arrebentou. O caderno caiu. O mapa escorregou pelo chão e Raul se lançou sobre ele. A cena durou poucos segundos, mas ficaria inteira na memória de Helena. Gabriel segurou Raul pelo braço. Marina gritou que estavam sendo agredidos. Seu Álvaro surgiu na porta como testemunha conveniente. E os vizinhos começaram a se juntar do lado de fora. Raul conseguiu pegar o mapa, mas não o caderno. Helena avançou para recuperar o papel. Tropeçou na cadeira e bateu o joelho no piso. A dor foi seca, humilhante, mas menor que a visão de Raul, recuando com o mapa contra o peito. Exatamente como ela fizera no dia anterior. Agora vamos ver o que vale esse lixo. Ele disse, ofegante, com os olhos brilhando de pânico e ganância. Gabriel tentou ir atrás, mas Marina ficou no caminho, avisando que qualquer movimento seria registrado como ameaça. Quando Raul saiu pela ladeira, parte da multidão já filmava com celulares, para quem visse só aquele pedaço. Helena pareceria a mulher descontrolada que os boatos descreviam. A noite caiu sobre a casa como uma condenação. Gabriel conseguiu fechar a porta, afastar curiosos e acalmar Dona Cida, mas não conseguiu devolver a Helena o que ela perdera. O mapa original estava nas mãos de Raul. As fotos parciais existiam. O caderno azul ainda estava ali. Porém, Helena sabia que algo essencial havia sido arrancado. Sentada à mesa do pai. Ela abriu o caderno na última página, ainda não lida. Havia um desenho pequeno, quase infantil, de 3 azulejos, marcados com cruzes e uma frase de Marta, se levarem o mapa. A linha também está na casa. Helena passou os dedos sobre o desenho. Sem entender. Gabriel se aproximou. Viu a mesma página e, pela primeira vez, seu rosto perdeu a calma por completo. Do lado de fora, uma mensagem chegou ao celular dela. Era de Raul,
Você devia ter assinado quando ainda tinha alguma coisa. Helena olhou para a parede azul, para os azulejos quebrados, para as cruzes desenhadas pela mãe, e compreendeu que chegara ao ponto mais cruel da verdade. Seus inimigos tinham o mapa. A cidade duvidava dela. E a única pista restante estava presa na casa que todos queriam derrubar. Helena passou a madrugada diante dos azulejos, sentada no chão frio da sala, com o caderno azul aberto sobre os joelhos e uma vela pequena tremendo ao lado. A energia da casa havia caído pouco depois da meia-noite. Talvez por defeito antigo. Talvez por aviso de alguém que queria vê-la, cansada. Mas ela já não tinha medo do escuro como antes. Gabriel ficou perto da janela, atento à rua, enquanto Dona Cida cochilava numa cadeira, recusando-se a deixar a filha de Marta sozinha. No desenho da última página, 3 azulejos estavam marcados com cruzes, mas não eram os quebrados nem os mais bonitos. Helena passou horas comparando o desenho com a parede, contando fileiras, lembrando a altura da mãe quando limpava o azul com pano branco, ouvindo dentro da memória a voz do pai, quando não puder confiar no papel. Confie. No que a casa aprendeu a esconder. De repente, ela percebeu que as cruzes não indicavam peças a serem arrancadas. Indicavam uma direção. 3 pontos formavam uma linha inclinada para oeste. A tal linha do poente. Gabriel se aproximou quando ela levantou. Helena colocou o dedo no primeiro azulejo marcado. Depois no segundo. Depois no terceiro. Não é um esconderijo. É uma régua. A frase saiu antes que ela entendesse por completo. Gabriel pegou uma trena velha encontrada na cozinha e mediu a distância entre os pontos. Os intervalos não eram iguais, mas seguiam uma proporção repetida no mapa fotografado antes de Raul levá-lo. Ele abriu no notebook as imagens parciais. Ampliou a borda onde apareciam os marcos de pedra e comparou os traços com a parede. A sala, que todos chamavam de ruína, começou a se transformar diante deles em instrumento de medição. Evaristo havia usado os azulejos como escala, escondendo na própria casa a linha que completava o mapa. Helena sentiu um arrepio. Durante anos, ela acreditara que o pai era apenas um homem teimoso, preso a pedaços de terra que não rendiam nada. Agora via que ele tinha construído uma defesa silenciosa, esperando que alguém da família aprendesse a ler não só documentos, mas sinais. Ao amanhecer, Gabriel decidiu atravessar a fronteira que evitara até então. Ligou para Vicente Lacerda e pediu uma reunião urgente no escritório do Aurora Bahia Resort. Não disse que Helena iria junto. Vicente aceitou com a confiança de quem acreditava já possuir o mapa original. Portanto, a vantagem. O prédio da empresa ficava numa avenida moderna, com fachada de vidro, recepção perfumada e painéis mostrando praias perfeitas, casais sorrindo, piscinas suspensas e promessas de empregos para a comunidade. Helena entrou usando a mesma roupa simples do dia anterior, mas já não andava como quem pedia desculpas por existir. Marina estava lá, elegante e inquieta. Raul também, segurando uma pasta preta com força demais. Quando viu Helena, tentou sorrir. Veio negociar. Antes de passar mais vergonha, ela não respondeu. Observou apenas o mapa original sobre a mesa, aberto sob uma lâmina transparente, como se já fosse peça de propriedade deles. Vicente cumprimentou Gabriel com frieza e disse que preferia resolver tudo com maturidade, sem escândalos, sem fantasias hereditárias. A reunião começou como armadilha e virou confissão aos poucos. Vicente afirmou que o mapa era antigo, sem valor decisivo, e que a família Duarte de Assunção não tinha direito sobre áreas já regularizadas havia décadas. Gabriel pediu os documentos de retificação usados pelo projeto. Vicente recusou, alegando sigilo.
Foi então que Gabriel colocou sobre a mesa as fotografias do caderno azul, os registros de medições obtidos com o antigo servidor e um relatório preliminar preparado durante a madrugada. Falou sem elevar a voz, mas cada palavra apertava o ar da sala. Explicou que a linha moderna ignorava marcos físicos citados em documentos antigos, que a fonte de São Bento aparecia em registros comunitários anteriores à retificação, e que a escala escondida nos azulejos coincidia com a proporção do mapa de Evaristo. Vicente perdeu a suavidade por uma fração de segundo. Raul olhou para Marina, esperando orientação. Marina olhou para Vicente, esperando proteção. E Helena entendeu que nenhum daqueles três confiava realmente no outro. Isso ainda não prova que ela é dona de nada. Vicente disse. Mas sua voz já não tinha o mesmo brilho. Gabriel concordou que seria necessário perícia, comparação formal e medidas legais cabíveis. Mas acrescentou que o suficiente já existia para levantar dúvidas sérias sobre a cadeia de domínio e travar qualquer investidor prudente. A palavra travar fez Raul empalidecer. Marina percebeu e se inclinou para Vicente. Você disse que era só convencer a ex-mulher dele a assinar. A frase saiu baixa, mas todos ouviram. Raul se voltou para ela. Você disse que o mapa era lenda. Vicente bateu a mão na mesa, exigindo silêncio. E esse gesto revelou mais do que pretendia. Helena viu a hierarquia real. Raul era a isca. Marina era a ponte. Vicente era a boca elegante de um grupo que jamais sujaria os sapatos na ladeira. A mulher pobre que eles tinham ridicularizado estava diante deles com a chave de uma dúvida capaz de transformar um projeto bilionário em campo minado. Helena pediu o mapa de volta. Vicente sorriu, dizendo que o documento havia sido entregue para análise e que seria preservado. Gabriel avisou que a posse tinha sido obtida em circunstâncias questionáveis, diante de testemunhas e gravações parciais que poderiam ser interpretadas contra Raul e Marina. Raul explodiu. Disse que só pegou o papel para impedir Helena de destruir uma negociação legítima. Marina, vendo o risco se deslocar para ela, respondeu que Raul sabia muito bem por que se aproximara da família Duarte, que falava desse terreno desde o casamento, que prometera acesso aos documentos em troca de participação no negócio. Raul a chamou de mentirosa. Marina riu sem alegria e abriu o celular, mostrando mensagens antigas nas quais ele descrevia a vulnerabilidade de Helena, as dívidas, a urgência da venda e a parede dos azulejos que Marta protegia. Helena não se moveu, mas algo dentro dela se partiu de maneira definitiva. A traição amorosa já tinha doído. Aquilo era pior. Era descobrir que sua fragilidade fora estudada como porta de entrada. Vicente tentou encerrar a reunião, mas Gabriel já havia chamado uma testemunha que esperava na recepção. Era seu Amâncio, o servidor aposentado que conhecia arquivos de medição da região, pequeno, magro, apoiado numa bengala. Ele entrou com uma pasta gasta e o olhar de quem carregava décadas de silêncio. Disse que conhecera Evaristo, que vira a planta antiga antes de uma retificação apressada, e que se lembrava da fonte de São Bento porque a mãe dele pegava água ali quando criança. Não acusou ninguém diretamente. Apenas colocou sobre a mesa uma cópia simples de um croquis antigo, guardado em casa por medo de que sumisse do arquivo público. O desenho não era igual ao mapa de Evaristo, mas confirmava o essencial. A área do poente avançava além do limite usado pelo projeto. Helena tocou o papel com a ponta dos dedos e sentiu, pela primeira vez, que a verdade não dependia apenas da memória dos mortos. Havia gente viva que ainda podia falar. A partir dali, o verniz social acabou. Vicente ofereceu uma compensação maior, chamando de acordo preventivo. Marina tentou se aproximar de Helena com uma proposta separada, dizendo que poderia ajudá-la a negociar diretamente com investidores estrangeiros. Sem Raul,
Zem Gabriel. Sem escândalo. Raul ouviu e perdeu o controle. Você ia me cortar fora. Marina respondeu que ele nunca foi sócio de nada. Apenas um ex-marido útil com acesso a uma mulher quebrada. A frase atingiu Raul como tapa público. Ele virou-se para Helena. Não mais arrogante, mas desesperado. Disse que ela não entendia o tamanho daquilo. Que, se colaborasse, todos poderiam ganhar. Todos quem? Helena perguntou. Você. A mulher que me usou. O homem que quer apagar meus pais. E eu, recebendo uma esmola para agradecer, Raul tentou falar de amor antigo. De erros. De perdão. Mas as palavras soaram pobres diante do mapa roubado sobre a mesa. Helena não sentiu prazer em vê-lo, pequeno. Sentiu apenas um cansaço profundo por ter confundido migalhas de atenção com destino. Gabriel então fez a escolha que adiara durante anos. Diante de Vicente, anunciou que se retirava de qualquer consultoria ligada ao projeto e que encaminharia às autoridades competentes e aos órgãos responsáveis pela análise patrimonial um pedido formal de preservação dos documentos, além de uma medida para impedir a demolição ou transferência apressada da casa até que a divergência fosse esclarecida. Não prometeu vitória fácil. Não inventou certeza jurídica. Não transformou novela em milagre. Disse apenas que havia indícios suficientes para impedir que Helena fosse tratada como obstáculo descartável. Vicente ficou imóvel. Mas os olhos dele escureceram. Você está queimando sua carreira por uma casa caindo aos pedaços. Gabriel olhou para Helena antes de responder. Não. Estou tentando não repetir a covardia que destruiu meu pai. A sala ficou silenciosa. Pela primeira vez. Helena viu nele não um salvador, mas um homem também ferido por uma herança mal resolvida. Quando saíram do prédio, o céu de Salvador estava pesado, anunciando chuva. Helena carregava o mapa original de volta, recuperado não por bondade de Vicente, mas porque Gabriel exigira registro formal da entrega diante de seu Amâncio e da recepcionista que não conseguiu fingir não ouvir. Do lado de fora, Raul correu atrás dela. A arrogância de 2 dias antes havia desaparecido. Ele tentou segurar sua mão, mas ela recuou. Helena, pelo amor de Deus, não acaba comigo. Eles vão dizer que eu roubei, que eu forcei, que eu inventei tudo. Ela olhou para aquele homem que um dia esperou na porta do trabalho dela, com flores baratas e frases bonitas. Agora ele tremia não por remorso, mas por medo de perder o lugar na mesa. 2 ricos. Marina veio logo atrás, sem maquiagem perfeita o bastante para esconder o pânico. Eu posso depor contra Vicente, disse ela. Posso contar tudo. Só não me deixa cair junto. Os 2, que entraram na casa velha para rir dela. Agora, disputavam a chance de serem perdoados antes que a verdade escolhesse um culpado principal. Helena não gritou. Não insultou. Não aceitou promessas. Guardou o mapa na pasta que Gabriel lhe dera e respondeu com uma calma que assustou até a si mesma. Vocês vão falar. Sim, mas não para mim. Nem em troca do meu silêncio. Vão falar onde suas palavras possam ser registradas. Raul baixou os olhos. Marina apertou os lábios. Ao longa. Trovões se misturavam ao barulho dos ônibus e das buzinas. Helena pensou na casa antiga. Nos azulejos que tinham virado régua. Na mãe escrevendo com medo. No pai escondendo uma linha dentro da parede para que a filha um dia encontrasse o caminho de volta. A chuva começou fina, lavando o calor do vidro e do asfalto. Gabriel abriu o guarda-chuva ao lado dela, mas não tentou conduzi-la. Apenas esperou que Helena desse o primeiro passo. E, ela deux. Não rumo à fuga, nem à venda, nem à vingança cega. Deu o passo de volta para a casa onde tudo começara, levando consigo o mapa, o caderno azul e a certeza de que,
No dia seguinte, os mesmos que a chamaram de pobre demais para possuir alguma coisa teriam de explicar por que se ajoelhavam diante do que tentaram roubar. A casa velha amanheceu cercada por vozes. Não era mais o silêncio úmido de uma ruína esquecida, nem o teatro cruel que Raul havia montado para assistir à queda de Helena. Havia vizinhos na calçada, gente da associação do bairro, 2 técnicos chamados por Gabriel para fotografar os azulejos, Dona Cida distribuindo café em copinhos de plástico, como se a sala dos Duarte de Assunção tivesse virado posto de resistência. Helena abriu as janelas antes de qualquer reunião, deixando a luz entrar sobre a mesa do pai, sobre o buraco na parede, sobre o caderno azul e o mapa recuperado. Pela primeira vez em anos, não tentou esconder as infiltrações, as rachaduras, as cadeiras antigas. A pobreza daquela casa não era vergonha. Vergonha era o que tinham feito tentando transformar fragilidade em autorização para roubar. Gabriel chegou trazendo documentos organizados em pastas simples, sem prometer vitória limpa, mas com a firmeza de quem finalmente havia decidido que prudência não podia ser desculpa para a covardia. A reunião aconteceu ali mesmo, porque Helena exigiu que todos olhassem para a parede antes de falar em acordo. Vicente Lacerda apareceu com 2 representantes do grupo investidor. Roupas claras, rostos fechados e uma educação seca que não alcançava os olhos. Marina veio depois, sem os brincos grandes, sem o sorriso de vitrine, carregando uma pasta cheia de mensagens impressas. Raul chegou por último, abatido, barba por fazer, tentando parecer arrependido e não apenas encurralado. Quando entrou na sala, olhou para a mesa, onde antes mandara Helena assinar, e desviou depressa. Ela notou, mas não comentou. Gabriel abriu a conversa explicando que o mapa, o caderno, os registros antigos e a escala dos azulejos seriam apresentados para análise formal, junto ao pedido de suspensão de qualquer negociação ligada ao imóvel e à faixa do poente. Não usou palavras grandiosas. Não prometeu prisão, queda de império, justiça de novela. Falou de documentos, preservação, perícia, responsabilidade civil, retratação pública e reparação. Helena gostou disso. Depois de tanta mentira bonita, a verdade precisava andar com pés firmes. Vicente tentou conduzir a cena como se ainda estivesse em seu escritório de vidro. Disse que o grupo investidor prezava pelo desenvolvimento local, que eventuais dúvidas históricas seriam respeitadas, que ninguém desejava prejudicar uma herdeira em situação emocional delicada. Helena ergueu a mão antes que Gabriel respondesse. Não me chame de delicada para fingir que eu sou fraca, disse ela, com uma voz tranquila. O silêncio que veio depois não parecia medo, mas escuta. Ela abriu o caderno azul na página em que Marta escrevera sobre Raul, depois colocou ao lado as mensagens de Marina e as cópias do croquis de seu Amâncio. Contou, sem dramatizar, como havia sido pressionada a vender por valor baixo. Como Raul usara a intimidade do casamento para mapear suas dívidas. Como a proposta em dinheiro de Marina viera antes de qualquer avaliação séria. Raul tentou interromper, dizendo que também fora manipulado, que Vicente e Marina esconderam dele a escala do projeto. Helena olhou para ele sem ódio. Você sabia que eu confiava em você? Foi o bastante. Marina foi a primeira a quebrar de verdade. Não chorou bonito, nem pediu perdão, como quem busca redenção. Falou com raiva, medo e cálculo, porque era disso que sua coragem ainda era feita. Admitiu que se aproximara de Raul por saber que ele tinha acesso à história da família Duarte de Assunção, que recebera orientação para acelerar a venda antes que Helena procurasse assessoria. Que o envelope com dinheiro fora uma tentativa de tirar o mapa de circulação,
Vicente tentou desmenti-la, chamando suas palavras de autopreservação. Mas Marina colocou sobre a mesa mensagens, áudios transcritos e uma agenda de reuniões em que o terreno aparecia identificado como pendência sensível. Raul, vendo a maré virar, ofereceu também seus próprios prints, tentando provar que era a peça menor. A disputa entre os dois não tinha nobreza, mas serviu à verdade. Cada acusação que lançavam para se salvar montava, peça por peça, a engrenagem que havia tentado esmagar Helena. Dona Cida, da porta, murmurou que até cobra, quando briga com cobra, acaba mostrando o caminho do buraco. Helena escutou tudo sem sentir a alegria que um dia imaginou que sentiria se Raul fosse humilhado. A queda dele não devolvia seus anos. Não limpava as noites em que ela se achou insuficiente. Não trazia os pais para explicar por que haviam carregado tanto medo em silêncio. Quando Raul finalmente se aproximou e baixou a voz, pedindo que ela não deixasse aquilo destruir sua vida, Helena viu o homem que amara reduzido ao tamanho exato de suas escolhas. Ele disse que se arrependera, que Marina o cegara, que a ambição o fizera perder o rumo. Ela respondeu que arrependimento sem responsabilidade era apenas outro pedido de conforto. Não o xingou. Não o expôs além do necessário. Não usou a dor para ferir por prazer. Disse apenas que ele assinaria uma declaração formal sobre a pressão feita contra ela. Devolveria qualquer vantagem recebida e responderia pelo que tivesse de responder. Raul ficou com os olhos vermelhos. Talvez de vergonha. Talvez de medo. Pela primeira vez, Helena não se sentiu responsável por distinguir uma coisa da outra. Vicente percebeu que não conseguiria comprar silêncio barato. Mudou de estratégia. Ofereceu uma indenização generosa. Reforma integral da casa. Participação em um programa social vinculado ao empreendimento e uma compensação pelo uso futuro da faixa em disputa. Falava com suavidade, tentando transformar reparação em espetáculo de bondade. Helena pediu que ele parasse. Caminhou até a parede de azulejos. Tocou os 3 pontos que seu pai transformara em linha e disse que qualquer conversa sobre dinheiro só viria depois do reconhecimento público da tentativa de negociação abusiva. Da preservação da casa até a perícia. Da correção dos documentos de área e do compromisso de que a comunidade afetada seria ouvida. Os representantes do grupo se entreolharam. Não era a resposta que esperavam de uma mulher que, dias antes, quase assinara por desespero. Gabriel observou Helena com um orgulho contido, mas não tomou a palavra dela. Ela não precisava mais que alguém falasse em seu lugar. As semanas seguintes não foram fáceis, nem cinematográficas do jeito que os boatos gostavam de inventar. Houve idas a cartórios, reuniões tensas, reportagens locais corrigindo a história da herdeira falida, pareceres técnicos, depoimentos formais e noites em que Helena ainda acordava, achando que perderia tudo por não entender a linguagem dos poderosos. Mas agora ela não estava sozinha. E, mais importante, não estava cega. O mapa foi preservado. O caderno azul entrou como prova documental familiar. A casa recebeu proteção temporária contra demolição ou transferência apressada. O grupo do projeto, pressionado por risco financeiro e exposição pública, aceitou suspender a compra e negociar um acordo de reparação que reconhecia a inconsistência histórica da área do poente. Vicente deixou a linha de frente do empreendimento sem despedida pública elegante. Marina prestou depoimento e desapareceu da cidade por um tempo. Raul assinou sua declaração numa sala pequena, sem câmeras, com a mão tremendo diante da mulher que um dia acreditou poder dobrar. Gabriel também pagou seu preço. Rompeu contratos. Perdeu clientes que preferiam advogados menos inclinados a desenvolver consciência. Ouviu colegas chamarem sua decisão de suicídio profissional
em outra fase da vida. Teria recuado ou transformado tudo em cálculo. Agora, quando olhava para Helena, medindo a própria casa com técnicos e vizinhos, entendia que algumas derrotas no mercado eram vitórias contra a pior parte de si mesmo. Ele contou a ela, numa tarde calma, sobre o pai topógrafo que recusara falsificar uma linha e morreu sem reconhecimento. Helena ouviu em silêncio. Depois disse que talvez os mortos honestos não pedissem vingança, apenas continuidade. Não houve beijo de novela naquele momento, nem promessa apressada de amor para enfeitar cicatriz recente. Houve uma proximidade mais sóbria, construída no respeito. Gabriel não a salvou. Ele apenas escolheu. Tarde. Ficar do lado certo quando ela já havia começado a se salvar. Meses depois, a casa dos Duarte de Assunção tinha andaimes na fachada. Mas não perdera a alma. Os azulejos azuis foram restaurados com cuidado, mantendo visíveis 3 pequenas marcas discretas que Helena pediu para não apagar. A parede que escondia o mapa ganhou uma moldura simples, com uma reprodução protegida do desenho de Evaristo e uma cópia da frase de Marta sobre o caderno azul. Parte da indenização foi usada para quitar dívidas. Parte para abrir um pequeno centro de memória e orientação comunitária sobre documentação de imóveis antigos, administrado com a ajuda de Dona Cida e de jovens do bairro. Helena recusou vender a casa naquele primeiro ano. Não por apego cego, mas porque finalmente entendeu que decidir sem fome era diferente de decidir sob humilhação. Quando o projeto turístico voltou a ser discutido, veio com limites revistos, obrigações públicas e outra postura diante da comunidade. Não era um final perfeito. Era melhor que isso, era um final possível. Conquistado sem ajoelhar diante da mentira. Na inauguração simples do centro, Raul apareceu do outro lado da rua. Não entrou. Helena o viu pela janela. Mais magro. Menor. Segurando um envelope que talvez fosse outra tentativa de desculpa. Por um instante, a antiga Helena teria sentido pena e aberto espaço para ele transformar culpa em intimidade. A nova apenas sustentou o olhar e voltou para dentro. Dona Cida servia café. Crianças corriam pela sala. Gabriel conversava com seu Amâncio sobre mapas antigos. E a luz do fim da tarde atravessava os azulejos como se o mar tivesse aceitado morar ali de novo. Helena colocou a mão sobre a mesa do pai e sorriu sem pressa. Naquela mesma sala, tinham dito que ela nascera para perder. Agora sabia que perdera muito. Sim, perdeu ingenuidade. Medo. Um casamento falso. A vontade de pedir desculpas por existir. Em troca, encontrou a linha que seus pais esconderam. A voz que a pobreza tentou calar e o valor de voltar para casa sem abaixar a cabeça.